Olá, o TCE na TV está no ar e neste momento é transmitido simultaneamente pelas rádios web da Corte Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Confira os destaques desta edição. Modernização. Setor de patrimônio da Corte de Contas Sergipana passa por inovações com a implantação de um sistema de tecnologia da informação. Morre aos 79 anos o auditor aposentado do TCE de Sergipe, Getúlio Sobral. Referência. Representante do Tribunal de Contas de Minas Gerais visita o TCE de Sergipe para conhecer as ferramentas de comunicação da Corte, como TCE na TV, rádio web e revista do TCE. Fiscais da Sociedade, o balanço semanal dos processos julgados pelos conselheiros nas sessões das câmaras e do Pleno. E ainda... A nossa convidada de hoje no quadro de entrevistas é a diretora-geral do TRE, Conceição Vasconcelos. Não perca! Agora, no TCE na TV. Olá! O setor de patrimônio do Tribunal de Contas de Sergipe começa a receber investimentos na área da tecnologia da informação. A partir de agora, as informações sobre os bens patrimoniais da Corte vão estar armazenadas em um arquivo digital. Veja na reportagem de Thalita Ramos. Hoje já não são encontradas velhas pilhas de papel, que só faziam ocupar espaço e dificultar o trabalho dos servidores. Agora, as informações sobre o patrimônio da casa estão armazenadas em um arquivo digital. Em todos os bens do TCE, existe uma placa informando o número do patrimônio e um código de barras. E é aí que se encontra a facilidade do sistema, deixando o controle mais eficaz. Houve uma facilidade no quanto ao controle. Porque antes era feito, nós tínhamos um programazinho no Word, era controlado através de pastas. Entendeu? Para você ter uma ideia, nós tínhamos um controle de mais ou menos 70 setores, seriam 70 pastas. Se nós encontrássemos uma cadeira num corredor, eu teria que procurar nas 70 pastas aquele número de registro patrimonial para se saber quem era o responsável por aquele bem. Hoje é uma facilidade incrível, é só digitar o número do patrimônio ou passar o coletor, o aparelhozinho de coletor no código de barra, já traz quem é o setor, quem é o responsável e por que aquele bem se encontra naquele local. O setor de patrimônio de qualquer órgão público é extremamente importante, pois tem o papel de zelar por todos os bens. No Tribunal de Contas do Estado, ele é subordinado ao Departamento de Serviços Gerais, que tem uma equipe designada a fiscalizar a localização e a manutenção desses objetos. Foi feita uma comunicação interna circular solicitando a todos os setores do tribunal que em qualquer mudança quanto à entrada e saída de equipamento de matéria permanente, fosse enviado uma comunicação interna informando o número do registro patrimonial, a especificação do bem, o setor de origem e o de destino, para que possamos fazer essa mudança no próprio programa informatizado hoje, com o código de barras. Em instantes, morre o auditor aposentado do TCE, Getúlio Sobral. E ainda, o balanço dos processos julgados esta semana na Corte de Sergipe. Não mude de canal, eu volto já. O assessor de comunicação do Tribunal de Contas de Minas Gerais visita o TCE de Sergipe para conhecer a revista do TCE, o TCE na TV e a rádio web da Corte Sergipana. A semana também foi marcada pelo falecimento do auditor aposentado Getúlio Sobral.
Vamos ao giro de informações. O auditor aposentado do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Getúlio Sobral, faleceu essa semana aos 79 anos. Dr. Getúlio foi um dos membros fundadores da Corte de Contas sergipana, onde compôs as primeiras formações da casa. O assessor de comunicação do Tribunal de Contas de Minas Gerais, Lúcio Braga Guimarães, veio a Aracaju para conhecer de perto as instalações e os trabalhos propostos pelo Departamento de Comunicação da Corte de Contas de Sergipe. O encontro foi uma válida troca de experiências e serviu para inspiração para outros tribunais do Brasil. Recebemos informações de que o trabalho é muito bom, então a gente veio conhecer porque estamos em Minas Gerais procurando dar maior dimensão a esse trabalho e a gente veio filar um pouquinho. A conselheira presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Maria Isabel Carvalho Nabuco Dávila, recebeu em seu gabinete o procurador do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, José Roberto Torres Gomes. A visita foi motivada pelo desejo de trocar experiências entre os tribunais. Saber as notícias do que Sergipe tem feito de bom, que a gente possa levar para o Tocantins e trazer também um pouquinho do que o Tocantins tem. Quem também esteve presente no gabinete da presidência do TCE foi o deputado estadual Augusto Bezerra, estreitando ainda mais a boa relação entre o Tribunal de Contas e a Assembleia Legislativa. E chegou a hora do TCE na TV divulgar o balanço dos processos julgados esta semana pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. Isabelle Araújo. Contratos de obras e serviços, aposentadorias, pensões previdenciárias e transferências para a reserva remunerada foram os assuntos tratados na sessão da primeira Câmara, realizada na terça-feira, dia 19, quando foram julgados 41 processos. Na sessão da segunda Câmara, da quarta-feira, dia 20, foram julgados 33 processos. Na pauta, relatório de inspeção, contas de recursos de convênio, contratos de obras e serviços, aposentadorias e pensões previdenciárias. E no Pleno, 10 processos e 6 protocolos foram julgados pelo colegiado, dentre contas anuais, recursos e denúncias. Ao iniciar a sessão, os conselheiros aprovaram por unanimidade votos de pesar pelo falecimento do jornalista Cleomar Brandi, ressaltando sua importante passagem pela imprensa sergipana. Um homem correto, um homem de bem e um jornalista muito talentoso, o jornalista Cleomar Brandi. Uma pessoa extremamente agradável, um guerreiro, teve adversidades absurdas na vida que todos nós conhecemos, especialmente na questão da saúde, e tenho certeza que no ambiente de trabalho dele ele deixou muitos amigos, vai deixar muitas saudades. Veja a seguir uma entrevista especial com a diretora-geral do TRE de Sergipe, Conceição Vasconcelos. E hoje, no quadro Entrevista, a convidada da repórter Patrícia França é a diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, Conceição Vasconcelos. Durante o bate-papo, doutora Conceição falou sobre os desafios de coletar os dados biométricos do eleitorado sergipano para ser utilizado já nas próximas eleições. Acompanhe. A palavra biometria vem do grego bio, vida, metro, medida. Designa um método automático de reconhecimento individual baseado em medidas biológicas, anatômicas e fisiológicas e características comportamentais. O uso da ferramenta biométrica proporcionou um sistema de segurança e confiabilidade. Tudo bom, Conceição? Tudo ótimo. Nos fale um pouco como é que é feita a biometria em nosso estado. Então, os eleitores eles estão sendo convocados
para a coleta dos dados biométricos, que são as digitais, as impressões digitais, a fotografia e a assinatura eletrônica. Então, todo eleitor ele passa por esse processo, né? E nessa oportunidade também nós atualizamos os dados e confirmamos o domicílio dele. Conceição, as pessoas que têm problema com a digital, muitas vezes não conseguem ter os dados através da digital. Como é que está sendo feito esse trabalho por parte do TRE? O sistema, na verdade, ele está preparado para essas situações, né? Não só no momento da coleta, como também o tratamento diferenciado que vai ser dado a esse eleitor ao votar na urna biométrica, né? Então é feito, essa observação passa a constar dos dados daquele eleitor. No caso de falta de algum dos dedos, né? Ou se houver dificuldade na impossibilidade de coleta, né, da digital, o que é muito comum muitas vezes no homem do campo que manuseia produtos e há esse desgaste. Bom, a gente sabe que a biometria é um trabalho mais seguro e a gente percebe que em outras eleições acontece de pessoas terem o mesmo nome. José dos Santos, por exemplo, né? E as pessoas ao chegarem na hora de votar percebem que já votaram em seu nome já por conta dos nomes parecidos com a biometria. Isso vai ser mais seguro? Então, essa era a única vulnerabilidade que ainda existia, né, no momento da coleta da votação, né, do voto. E isso não era tão comum, mas o fato é que existia essa vulnerabilidade na identidade, na identificação do eleitor, o que agora está afastado com a urna biométrica, já que a folha de votação vai conter a fotografia do eleitor e o acesso ao voto vai se dar com a posição da digital. Bom, o TRE já começa a trabalhar em cima da biometria. Como é que está sendo feito o recrutamento de voluntários? Na verdade, né, nós estamos formando parcerias, né, e essas parcerias têm sido exitosas, né? Nós temos um instituto que é da requisição. Então, haveria uma obrigatoriedade do trabalho do servidor público para a prestação dos serviços eleitorais. Só que diante da grandeza da missão, né, então há uma sensibilização para que então os órgãos públicos ofereçam mão de obra. E, felizmente, isso tem acontecido. Os órgãos públicos estaduais e os municipais têm realmente formado parcerias e que têm tornado possível esse atendimento, porque nós funcionamos em todo o estado. O quadro efetivo da Justiça Eleitoral ele é insatisfatório, né? Apenas a título ilustrativo, nós temos 2 servidores em cada cartório eleitoral, que muitas vezes abriga mais de um município. Então isso realmente é um desafio desse porte, só se viabiliza com a somação de esforços. Há uma parceria também entre o TRE e o TCE. Vocês estiveram no auditório do Tribunal de Contas fazendo uma explanação aos servidores. Como é que tem sido essa parceria? Esperamos que ela conclua, né, com o êxito que uma instituição do porte do Tribunal de Contas, né, tem. Todos estão fazendo, nós já temos parcerias com o Tribunal de Justiça, que já enviou pessoal, que nós estamos usando o link de dados deles, a estrutura física do Tribunal de Contas ou do Tribunal de Justiça. O governo do estado tem sido extraordinário, inclusive com recursos humanos e de outras naturezas. Então, com certeza, nós vamos ter também, né, essa sensibilidade da presidência do Tribunal de Contas, né, para estar presente nesse momento que é histórico para a Justiça Eleitoral, de Sergipe e para a Justiça Eleitoral brasileira. Muito obrigada, Conceição, pela sua participação aqui conosco no TCE na TV. Nós que agradecemos. Vocês, né, da imprensa, têm um papel importantíssimo nesse processo para levar a informação ao eleitor. E a Justiça Eleitoral permanece à disposição para qualquer esclarecimento. E o TCE na TV fica por aqui, mas você pode rever este e outros programas em nossa página na internet. É só acessar o site www.tce.se.gov.br
Outras opções pelas rádios web da Corte Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju, sempre nos horários de 11h15 e às 6 da tarde. A gente volta a se ver na próxima semana. Até lá.